comigo, abre lá no Salmo de número 34, versículo 4. Nós vamos ler o versículo 4 e o 5, Salmo 34. A palavra de Deus diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Diz para quem está do teu lado: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Obrigado, Pai, por essa palavra que é santa, que é gloriosa. Espírito Santo, o Senhor é aquele que está com a igreja, é aquele que sela a igreja, é aquele que é o penhor da igreja. Continue conosco agora, Espírito Santo, na palavra, que nós possamos nessa noite comer desse pão maravilhoso, que sustenta o nosso espírito e acrescenta fé, porque a igreja sem fé, Espírito Santo, é uma igreja morta. Acrescenta fé em nossos corações, através da palavra pregada, em nome de Jesus. Amém. Assente, querido, em nome de Jesus. Eu quero falar nessa noite, querido, um pouco sobre perder o foco. Perder o foco é perder a atenção naquilo que é mais importante. Quando uma pessoa está fazendo uma coisa e ela quer fazer a outra ao mesmo tempo, ela está dividindo a sua atenção com outra coisa, ela perde o foco naquilo que é primordial. Um aluno não pode estar estudando para a prova e com a televisão ligada e estuda e olha, ele perde o foco. A igreja não pode perder o foco, amém? Nós temos um foco, querido. Aqui nesse texto, ele vem dizer assim, ó. Na realidade, o foco nesse texto nem é os temores e o vexame, não é esse o foco. Porque ele fala assim, ó: busquei o Senhor e Ele me acolheu e livrou-me de todos os temores. Mas o foco não é os temores. O foco é: busquei o Senhor. E quando diz assim também: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto não sofrerá vexame. O foco não é o vexame, o foco é contemplar Ele e ser iluminado por Ele. Então nós temos que ver aonde nós estamos focando em nossa vida. Amém? Pessoa que quando vai aprender a andar de bicicleta, qual que é a dica que se dá para ela não cair quando ela está andando? Ela não pode ficar olhando para o pneu nem para o guidão. Ela tem que focar um alvo lá na frente e ir pedalando. Ela não cai, ela se equilibra. Mas quando ela quer olhar para perto, ela perde o equilíbrio. E porque muitos de nós estamos caindo, levantando e caindo. Para onde a gente está olhando? Para o vexame, para os temores, para as lutas, para as desilusões, para as decepções, para as traições? Ou nós estamos focando o nosso Rei dos Reis? Então a gente tem que aprender a andar nessa bicicletinha ungida, querido, amém? Montar nela, tirar as rodinhas, porque tem gente aqui, né, que já está com rodinha há muito tempo. O Senhor manda dizer para você, está na hora de você tirar a rodinha, tá? Deixa o Senhor tirar as rodinhas, você tem que aprender a andar sozinho. Porque com rodinha a gente também não foca em nada. Tem a rodinha, então eu olho, eu posso pedalar até olhando para trás. Mas já está na hora da igreja tirar as rodinhas, da igreja olhar para Cristo e não perder o foco que é Cristo. Para que você nasceu? Para focar em Cristo. Para que você nasceu? Para viver para Cristo. Para que você nasceu? Para ir para o colo do Senhor Jesus e para morar para sempre com Ele. Fala para quem está do teu lado assim: você nasceu para viver eternamente com Cristo. Então o seu foco é Cristo. Querido, olha, eu não tenho nada contra quem estuda, contra quem quer ser alguma coisa na vida, mas você não nasceu para ser um engenheiro, um bombeiro, uma polícia, não foi para isso. Você pode ter essa profissão, mas a primordial não é essa. Você nasceu para viver, glorificar, manifestar Cristo, manifestar o seu reino e voltar para Ele. O problema é que muitas pessoas saíram lá da origem da sua casa, mas não vão voltar para lá, vão para o inferno, porque nós viemos de lá.
Nós viemos da nossa origem lá, nós precisamos apenas descobrir a nossa origem. Nossa origem é estar com o Pai, estar com Cristo. Então nós viemos, encontramos o foco, agora não perdemos o foco, porque nós queremos voltar para a nossa origem, para a casa do Pai. Quem aqui quer voltar para a casa do Pai? O Pai está nos esperando, só que tem muitos filhos que já se perderam, porque perderam o foco. Amém, querido? Foca em Cristo, não perca o foco. Olha nos olhos dele, aqueles olhos de amor, de paixão que ele tem por você, sabe? E fique só olhando lá. O diabo fica pulando do lado, as coisas estão acontecendo, mas a gente não perde o foco. O diabo é um astuto, é um perito em fazer com que homens e mulheres de Deus percam o foco. Quantos já não perderam? Está indo tão bem, querido, começou tão bem, mas de repente alguma coisa começa a acontecer e a pessoa perde o foco. Eu quero com você citar alguns exemplos na Bíblia. Você vai entender por exemplos de pessoas que não perderam o foco, querido. Um deles é o Davi e o gigante. O exército de Israel estava no monte, homens de guerra, poderosos. Mas eles tinham medo de descer o vale por causa que o gigante tinha quase 3 metros de altura. Só a sua lança pesava 80 quilos. Um tapa daquele homem, a cabeça ia voar longe. Ele era perigoso. Só que esse povo de Israel focava no gigante e não no Deus a quem eles serviam. Aí vem um Zé Ninguém, um tal de Davizinho. E o Davizinho conhecia Deus, não só de ouvir falar, mas ele tinha experiências com esse Deus. E o foco do seu coração era Deus. O coração de Davi enxergava Deus o tempo todo. E quando Davi vê aquilo, vou resumir a história, querido, ele desce para o vale. E todo mundo pensou, coitado do Davi, vai para não voltar mais. Querido, quando você vai para uma luta, se você vai com foco em Deus, você vai para derrubar o gigante. Você não vai para dizer assim, olha, vamos ver o que vai dar. Vamos ver se eu consigo bater. Não, quando você desce para lutar, quando você desce para enfrentar com o foco não no tamanho do problema, do pepino, do abacaxi, mas olhando para Deus, porque Deus é maior que tudo, amém? Então você não se preocupa com o tamanho das coisas, Ele é maior que tudo, Ele é meu Pai. Você vai com o foco em Cristo, o Senhor das batalhas. E Davi foi assim. E quando ele chega para o gigante, ele fala, ele testemunha, eu venho a ti, ó, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu estou focando nele, é nele. Ele lança pedra, querido, uma pedra para matar um pardal, mata um gigante de 3 metros de altura, porque a pedra cravou na cabeça dele, e ele corta a cabeça e levanta. Sabe por quê? O foco não está no gigante. Enquanto a gente ficar focando no tamanho do gigante, tamanho da muralha, tamanho do problema, tamanho da conta, tamanho das coisas, a gente ficar medindo e mensurando as coisas, a profundidade, a largura, o comprimento, nós vamos ficar no mesmo lugar. Mas começa a olhar a grandeza de Deus, a profundidade de Deus. Paulo vai falar que ele ora para que nós conheçamos a altura, a largura, o comprimento e a profundidade de Cristo. É isso que você tem que saber. O quanto Jesus é poderoso. Ele é todo poderoso. Foca nele. Amém, querido? Elias, Deus, ele profetiza sobre Israel, que não haveria chuva em Israel até que ele orasse de novo, porque aquele povo estava pedindo a Baal e não a Jeová, para que abençoasse a terra e desse fertilidade na terra. Então Elias falou, vamos ver então se Baal manda chuva agora, por 3 anos e meio. E ele fechou o céu com a sua oração. Só que engraçado, ele precisava de um milagre. E os corvos, Deus diz, olha, vai lá no rio Querite, e eu mandarei corvos para trazer pão e carne de manhã, e pão e carne à tarde. E assim foi. Só que ele tinha um milagre acontecendo, e o outro a coisa piorando, porque o rio estava secando. Só que você não vê Elias
olhando para o rio secando, se apavorando e murmurando. Ele estava só esperando em Deus. Ele estava com o foco no coração de Deus. Então muitas vezes na nossa vida nós temos um milagre, mas parece que outra coisa não está legal. Mas você não pode ficar focando na coisa, contemplando a coisa e vendo o tamanho da coisa. Você não pode ficar assim o rio medindo lá com a vara todo dia, está secando, vai secar, ou eu vou morrer. Não, ele ficou focado em Deus. O que Deus fala para ele quando o rio seca? Agora, vai para Sarepta de Sidom e uma mulher vai te sustentar. E Deus é bem irônico, né? Deus tem senso de humor. Você sabe para onde que ele mandou? Para uma viúva que não tinha o que comer. Porque Deus em todo o tempo quer provar para nós, querido, que é Ele que nos sustenta. Deus o tempo todo quer mostrar para nós que é no milagre que Ele vai levar as nossas vidas até o fim. A gente não vai, se você quiser viver dentro da casa de Deus, com Cristo na palavra, você vai ter que sempre viver no milagre de Deus. E aí ele vai, mas ele nem sabia que era assim, porque o texto depois fala. E ele chega lá, ele diz que uma viúva ia o sustentar. Agora Deus já tinha escolhido uma viúva que não tinha o que comer. E aí ele viu uma viúva catando 2 cavacos. Ele diz, ei, me dá um copo d'água. Ela foi buscar água, ele diz, você tem um bocado de pão? Ele diz, rapaz, eu estou com 2 pedaços de pau, você quer apanhar? Ela disse para ele, olha, eu tenho o último farinha e azeite, vou fazer, eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Elias não focou na pobreza da viúva. Elias não focou no problema e disse, que Deus que é esse que eu sirvo, que fala que uma viúva vai me sustentar e é essa mulher pobre que o Senhor está me dando. Não. Elias focava no Deus que pode multiplicar o azeite e a farinha. E aí ele disse para ela, vai lá, faz um bocado então e dá primeiro para mim. Olha lá, querida, a prova da fé dessa mulher. E ela foi lá e fez. E ele diz, nunca mais, até que não chova, né? Não vai faltar farinha e nem azeite na tua panela. E ele viveu lá com ela, porque tinha um quarto, um lugar mais alto lá. Ele viveu lá sem focar e foi sendo sustentado. A gente pode até adicionar aqui que depois o filho dela morreu e ela foi... Olha lá a diferença de quem foca em Deus e quem foca no problema. O filho dela teve uma doença e morreu e ela focou na morte do filho e foi lá reclamar com o profeta. O que você veio fazer aqui em casa? Para que a minha iniquidade vinha matar o meu filho. E ele sobe no quarto com o menino, querido. Ele focava no Deus que pode levantar os mortos. E ele orou 3 vezes para o menino reviveu. E ele desce com ele do quarto, o seu menino está vivo. Agora eu vejo que tu és homem de Deus. Tem gente que precisa, querido, acontecer tanta coisa e não está enxergando. Que Deus está trabalhando o tempo todo. Amém? Nós precisamos mudar o nosso foco. Nós precisamos mudar o nosso foco. Eu preciso mudar o meu foco, você precisa mudar o seu foco. Glória a Deus. Josafá, eu vou citar alguns exemplos aqui. Quero, nessa noite, pregar nesse sentido, querido, que a melhor coisa é ver o que aconteceu com os homens de Deus na Bíblia. É o que vai acontecer conosco, porque somos homens de Deus, amém? Josafá foi desafiado por Moabe, Amon e os do Monte Seir, 3 reinos. Ia arrasar com Judá. Não ia sobrar nada de Judá. Mas aí o que acontece? Quando Josafá, o homem de Deus, o rei, ele recebeu essa notícia, o que ele fez? Correu fazer alianças com outros reis para ajudar ele? Não. Conclamou o povo e diz, o seguinte, jejum, oração e vamos focar em Deus. Hoje nós vamos focar, nós vamos orar, nós vamos chorar, e nós vamos clamar, e nós vamos olhar para Ele. E aí Deus vem em profecia através do profeta e diz, só sai com músicos na frente. Não quero ninguém de guerra, vai músico na frente, só tocando a banda, né? E vocês vão ver o que eu vou fazer. E por causa disso, querido, os 3 reinos foram confundidos e se mataram um ao outro. Mas porque Josafá estava focado no Deus dos exércitos. Se você está com uma enfermidade grave,
Foca em Jeová Rafa, o Deus que cura. Se você anda muito, mas muito triste, foca no Espírito Santo que te dá alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Está precisando urgentemente de provisão. Foca em Jeová Jirê, o Deus da provisão. Amém? É assim, querido, é assim que nós vamos vencendo. Ezequias, abre comigo, esse eu quero ler só a oração de Ezequias. 1 Reis 19:14, querido. 1 Reis 19:14. Senaqueribe, vinha o rei da Síria assolando todos os reinos. Você imagina, o cara vinha destruindo tudo, limpando todo mundo. E ele diz: agora é sua vez, Judá. E Ezequias era rei de Judá. E Senaqueribe disse: olha, as nações em que eu passei, os deuses deles não conseguiram defender eles. O seu também não vai. Você sabe que às vezes, dependendo da afronta que a gente recebe, querido, se você contemplar ela, você acaba aceitando aquilo. Olha, Deus está fazendo na vida de todo mundo, mas na sua não vai fazer não. Olha, está defendendo todo mundo, Ezequias, mas você, ou melhor, está destruindo todo mundo, você também vai ser destruído junto. Mas ele não focou, querido. O que Senaqueribe fez, ele foi muito inteligente, muito espiritual, e aqui vem dizer a oração dele, né? 1 Reis 19:14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu perante o Senhor. O foco é o Senhor, não é o que está na carta. Eu vou com a carta para falar pro Senhor, focar no Senhor. E orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações da terra e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Eu foco em ti e oro também para que esse livramento seja voltado para a glória de ti. Você sabe o que aconteceu? Deus enviou somente um anjo. E olha que tem anjo no céu, hein? Deus falou: vai só um. E um anjo naquela noite passou e matou 185 mil soldados assírios. Ezequias não precisou fazer nada. Ele só subiu à casa do Senhor e abriu seu coração ao Senhor. Por isso esse negócio: ah, Senhor, tu sabe todas as coisas. Ele sabe, querido, ele quer ver você falar. Ele quer ver você ser humilde, quebrar o seu orgulho e clamar quando precisa clamar. E olhar para Ele, olhar nos olhos dele e dizer: Senhor, eu espero em Ti, para que o meu rosto não sofra vexame, para que teu evangelho não seja queimado, não seja um evangelho manchado. Amém? O Senhor que mandou um anjo para Ezequias, também pode enviar um por você. Amém? Ele envia 1, 10, 20, quanto precisar, querido. Mas foca nele. Toda vez que você tiver algo que vem contra ti, apresenta ao Senhor. Se alguém falou alguma coisa, querido, fala do jeito que a pessoa falou e apresenta ao Senhor. Amém? Outro caso é Moisés. Moisés estava no deserto com o povo. E aí o povo começou a pedir carne, não aguentava mais comer maná. Não porque o maná era ruim, o povo era reclamão mesmo. Ah, nós quer comer carne, porque nós quer, lá no Egito comia carne, nós quer carne, quer carne. Tudo bem.
Aí Moisés foi falar para o Senhor e disse: Senhor, esse povo quer carne. Eram quase 3 milhões de pessoas. Não tem onde mandar carne para esse povo. Ele disse: matar todo o rebanho não tem carne, e se mandar todos os peixes do mar não tem carne. Aí Deus ficou irado com Moisés, porque Moisés não focou no poder de Deus. Moisés, acho que Deus foi lá e deu um tapão na cabeça de Moisés. Ele fez assim: que foi, Senhor? E ele diz assim: acaso minha mão encurtou? É o que Deus fala lá no texto, Números 11, acho que é. Acaso minha mão encurtou? Ô Moisés, você está perdendo o foco. Você não viu eu abrir o mar vermelho? Você não viu acabar com o exército? Você não viu mandar as 10 pragas? Você não viu tantas maravilhas? Como que eu não posso mandar carne? Eu vou mandar carne. E não é para comer um dia, não. É para 30 dias. E diz que soprou um vento, querido, que enviou codornizes. Oi? Que enviou codornizes. Diz que deu 1 metro de codornizes amontoada com 30 quilômetros. Porque é para 30 dias. Diz que pegou o quanto podia. Vocês querem carne? Eu mando carne. Moisés, aí acho que Deus foi lá e deu outro tapão na cabeça de Moisés. Aí, tá vendo, cabeçudo? Eu posso ou não posso? Minha mão está encurtada ou não? Como é que é? Porque perde o foco. Ó, e vou falar uma coisa, nós estamos falando de Moisés, que é um homem super experimentado com Deus. Acontece com ele, pode acontecer conosco. Não é porque Deus fez um milagre lá atrás, não marca a toca, querido. Não perde o princípio, sempre focar, não posso perder o foco. Porque a gente pode receber um milagre tão grande, ver Deus trabalhando tão grande na nossa vida e passar um tempo a gente perdeu o foco. Por besteira a gente perde o foco. Às vezes é por coisas até pequenas. E aí Deus vai ter que vir na nossa cabeça e fazer a mesma coisa. Ou, eu já não fiz milagre na sua vida, eu já não abri, eu já não prosperei, eu já não trouxe coisas que você nem sabia de onde que vinha. Por que eu não posso fazer de novo? Oh, não perca o foco, olha em mim. É o que Deus está pedindo para nós nessa noite, que não perder o nosso foco. Amém? É assim que nós vamos tendo experiências com Deus, sem perder o foco. Tem algo sério para resolver na tua vida? Querido, abre a porta do teu quarto e entra em secreto. Faz um propósito com Deus. Se quiser chamar uns irmãos para fazer propósito, faça. Eu faço um propósito e não perca o foco. Fica orando no propósito e vê se Deus não começa a trabalhar no céu a seu favor. Eu comecei a ter algumas experiências, querido, com Deus nesses dias. Um propósito que eu fiz terminou hoje. Ontem e hoje já começou a resposta. 7 dias. Deus quer ver a gente tá ativado. Não está lá assim, glória a Deus, ai Senhor, ó dias, ó céus. E agora quem poderá nos defender? O Chapolin pula na sua frente e diz: eu, Chapolin Colorado. Não é esse, querido, que nós precisamos. Entra num propósito. Entra num propósito. Você vai ver se Deus não move o céu. Move sim. Amém? Ele fala para você o que falou: acaso minha mão agora encurtou? Aí vou pular lá para o Novo Testamento. A gente já vai encerrar já. Eu quero só citar alguns exemplos para ficar marcado na nossa vida. Os discípulos subiram com Jesus no barquinho. Eu lembrei daquela música toda vez que eu quero cantar, não lembro, que eu gosto dela, mas eu não lembro. O barco balançou, não sei. Lembra dessa? Quem que lembra? Ninguém? Jesus entra com os discípulos no barco e vai. E a tempestade pega eles lá no meio do mar da Galileia. Aí aquele barco começa a balançar, pular, e o negócio... Os pescadores estavam com medo de morrer. Você imagina o tamanho do pepino que estava lá no meio. À noite. Só que onde eles focaram? Jesus estava ali. O Criador de todas as coisas estava dormindo no barco. Então eles tinham que focar em Jesus. Mas começaram a se desesperar, porque diz: nós vamos morrer, dessa nós não passa. Aí quando acordou, querido, que o negócio não tinha, o negócio já ia virar mesmo, eles foram lá, acordaram Jesus: Jesus, tu não te importa, nós vamos morrer.
Eu estava só esperando ver vocês focarem em mim. Aí Jesus foi lá, tempestade, tá bom. É só para os cabeçudinhos entender que tem que focar em mim. Porque isso que Jesus estava dormindo, Jesus estava ali descansando. E Jesus está sempre assim, querido, nos esperando. Ele está no nosso barco, não está? Você vê muito crente entrando em fria, muito crente tendo problemas com Jesus no barco. Tem ou não tem? Claro que tem. Eu já passei, de vez em quando passo. A gente está lá. Olha, porque não sei o quê. Mas Jesus está aqui, é só olhar para dentro e dizer, Senhor, me socorre. E aquele que acalmou a tempestade, acalmou o mar, vai também dar ordem. Porque é Ele que dá ordem, querido. Ele diz, para. Mas se você ficar com a boca fechada, você não focar nele, as coisas continuam do mesmo jeito. E aí, Jesus disse para a igreja, vos dei autoridade. Ele deu autoridade para você. E aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Só que a hora que você vê a serpente e escorpiões, e sair correndo, não é para correr, é para pisar serpentes e escorpiões. E nada absolutamente vos causará dano. O que você faz, igreja? Abre a boca, vai lá e pisa na serpente e pisa no escorpião. E diz, aqui não, brincadeira, aqui não. A igreja tem que mostrar que ela também não está de brincadeira. Porque sabemos que o inferno não está de brincadeira. Está aí tragando almas o tempo todo. E nós também temos que mostrar, nós também não estamos de brincadeira. Aqui não. E pisar, focando em Jesus, focando naquele que é o nosso sustento, a nossa vida. Estamos ligados nele, querido. Amém? Aí vamos para a multiplicação. A primeira multiplicação de pães, onde 5.000 homens estavam lá, sem contar mulheres, crianças e idosos, não se contava. Eu calculo que tinha mais de 10.000 pessoas, com certeza. Aí Jesus, para experimentar o foco dos discípulos, pergunta, então, por que vocês não vão comprar pão para esse povo? Aí Felipão já entrou na frente e diz, Senhor, nem se a gente tiver 200 denários, porque 300 denários era o salário de um ano. 200 era quase um ano de salário de um trabalhador para comprar pão para todo aquele povo. Felipe diz, Felipe focou no problema, no dinheiro, olha, não vai ter. E assim a gente faz isso, não vai? Não vai dar, não vai ter. Pera aí, querido, para de focar no não vai dar. Olha para aquele que multiplica. E aí, Felipe diz, nem se tiver 200 denários não dá. E outra, onde a gente vai achar padaria agora? Eu acho que Jesus agora, que é aquele que deu um tapão na cabeça de Moisés antes, ser encarnado, foi lá e também fez na cabeça de Felipe, cabeçudo. Tem alguma coisa aí? Tem alguns pães e alguns peixinhos. Dá para mim aqui. Jesus mostra o princípio. O que Jesus faz? Ele olhou para os pães e peixinhos e diz, Senhor, isso aqui não dá, meu pai. O que nós vamos fazer com 5 pãezinhos, alguns peixinhos? Não. Ele pega os pães e os peixes, que são pouco. E às vezes é o pouco que você tem na sua mão, mas não olha para ele. Ele olha para o céu e o que ele faz? Dá graça. Obrigado, Senhor. Eu sei que isso aqui vai dar. Vai dar. Nós vamos passar, não vai faltar. Obrigado, Pai, porque o Senhor sempre me ouve. E aí ele mandou assim, pode distribuir. E cortava e o negócio não acabava. Sustentou mais de 10.000 pessoas e ainda sobraram 12 cestos cheios. Felipe muitas vezes é nós temos que imitar Jesus. Ele olhou para o tamanho do abacaxi, Jesus olhou para o céu e deu graças. Eu sei que muitas vezes faltam muitas coisas para nós, querido, mas não olhe para o pouco que está na sua mão. Olha para o céu, dá graças e fala, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer um milagre. Impossível é com o Senhor. Eu só faço o possível. O que eu puder, eu faço da minha parte. Possível é humano. Não precisa de milagre. Mas, Senhor, o impossível é com o Senhor. Amém, querido? O Senhor multiplica. O Senhor sempre multiplica. É só ter fé. Aí tem os 2 ladrões da cruz. Nós já vamos acabar. Aqui nós estamos acabando só a primeira parte. Tem 5 partes, tá? Os 2 ladrões da cruz. Jesus estava pregado. E um ladrão cada lado. Um tinha o foco
de ser salvo da cruz sem Jesus. Porque ele diz, ei, se você é mestre mesmo, se você é filho de Deus, tira nós daqui, cara. Qual que era o foco dele, querido? Eu quero vazar daqui. Quero continuar roubando, eu sou ladrão. Só preciso que você tire eu daqui. E tem muita gente assim na igreja, né? Só esperando acontecer a coisa para continuar fazendo coisa errada. Que é milagre, mas não quer mudar de vida. Milagre é bom, querido. Mas mudança de vida é melhor. O milagre não tem valor na vida do pecador, na vida daquele que não se arrependeu. Tem muita gente levantando de cadeira de roda, tem muita gente sendo curada de câncer, de AIDS, depois morrendo e para o inferno. Isso não vale nada, tá? Mas ele diz, o foco dele é aqui, eu quero que o Senhor tire eu daqui, só isso. O foco do outro, eu quero morrer na cruz com o Senhor, Jesus, mas quero que o Senhor me leve para o teu reino. Olha como muda o foco. Não importa. Isso é um princípio para nós, porque Paulo vem dizer que nós morremos com Cristo na cruz, estamos mortos com Ele, mortos para o pecado, mortos para o mundo. Eu não quero sair da cruz, Senhor, eu quero ir contigo. Eu quero ir contigo para o paraíso. Quero ir contigo para o teu reino. Jesus diz, pois hoje estarás comigo no paraíso. Olha como muda o foco de uma pessoa para outra. Então o nosso foco tem que ser Jesus. O nosso foco tem que ser o céu, o nosso foco tem que ser onde Jesus está, eu quero estar. O Senhor me prospera aí, me dá muitas coisas aí que eu quero aproveitar. Não, querido, esse tipo de coisa não funciona. E você vai aprendendo uma coisa, eu sei que uma hora ou outra Deus vai te prosperar se já não está te prosperando. Mas fique preparado para uma coisa, querido. Deus, quando prospera, Ele tem um propósito na prosperidade. O que é o propósito? Você fica para cima e para baixo exibindo motos e carros e chácaras e fazendas, ou o que é que Ele tem? Suprir o reino de Deus. Claro que você vai comer também da coisa. Claro que você vai aproveitar do mel. Mas o principal não é isso, não. Então, quando Ele fizer um milagre na tua vida, bota o foco, bota o olho na coisa certa. Quando passamos por luta, por que eu estou passando? O Senhor me ensina alguma coisa aqui, eu preciso aprender. E é claro que a gente sempre vai ter experiência de fé. E quando também a coisa está muito boa, o Senhor me ensina aqui o que o Senhor está querendo comigo, que a coisa está ficando boa. Por que está entrando tanto? Então o que o Senhor quer que eu faça? E vai fazer. Amém, querido? Aí o próprio Pai do céu, para terminar, nos dá esse princípio. Problema da humanidade, pecado. Pecado separa a humanidade de Deus, o Pai. E Deus diz assim, eles vão morrer. Porque a alma que pecar, essa morrerá. E como é que eu faço agora? Sabe onde o Pai focou? No seu filho. Diz, filho, é com você. Enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Pai focou no filho para que o filho fosse a solução. Então os nossos olhos não devem ser tirados de lá. Quando eu falo olhos, querido, eu não estou falando desse aqui, ó. Desse aqui que vai perdendo visão, vai tendo que usar óculos, vai chegar quando a gente estiver bem velhinho, às vezes até ceguinho a gente vai ficar. Não estou falando desse olho. Esse é perecível. Eu estou falando dos olhos do coração, dos olhos do seu espírito, onde Deus habita. É esse que não pode perder o foco de Deus. Esse olho é o olho da fé. É o olho que enxerga as coisas que não existem como se elas existissem. Amém? É aquela fé onde Abraão entra para a lista de heróis de Hebreus 11, e vai falando de muitos, de Moisés, de tantos homens ali, querido. Pela fé, Raabe, pela fé, Moisés, só pela fé. Mas fé é o teu espírito enxergando no mundo invisível. Se você não sabe, esse nosso mundo é secundário, porque o invisível existe antes desse, viu? Hebreus fala que o mundo visível, esse palpável, veio a existir do invisível. Então agora que nós encontramos com o invisível, encontramos com Cristo, que nós não apalpamos, mas sentimos Ele no Espírito, é nesse mundo espiritual, com os olhos da fé, que nós vamos enxergando as coisas existindo.
E a hora que a gente menos espera, ela se materializa. Ó, é só esperar que se materializa. A coisa vem de onde você não sabe. A venda aparece de onde você não sabe. Porta se abre de onde você não sabe. No momento que não teria como aquilo acontecer. Talvez o emprego que uma pessoa esteja esperando, ela diz, humanamente, as pessoas vão dizer, você não vai achar emprego nunca, nem sair de casa. Ó, olhos da fé. Senhor, eu sei que o Senhor está abrindo uma porta para mim. E você tem os seus propósitos no seu coração. Amanhã eu vou sair procurar e o Senhor vai me levar no lugar certo. Aí chega lá, uma vaga. Como? Ah, o médico falou que é só esperar, vai morrer. Ah, o médico falou. O médico criou os céus e a terra? Não. Não que nós desfazemos de médico, tá? A gente precisa sim. Estou querendo dizer quando uma coisa é séria, querido. O médico criou os céus e a terra? Não. Mas meu Deus criou os céus e a terra. Nós conhecemos uma mulher aqui em Limeira, nós já vimos o testemunho dela, já conversei com ela também. Ela estava indo pela Anhanguera e um carro do outro lado atravessou, passou por cima do carro dela. Ela perdeu 50% de massa encefálica. Pergunto para qualquer médico se uma pessoa com 50% de massa encefálica consegue sobreviver. Se sobreviver, vai ficar vegetando. Pergunta para ele se tem condição. O médico já tinha falado para a família, ó, esquece. Eu só estou esperando até vocês autorizarem, que nós precisamos até desligar o aparelho. Se vocês quiserem, continua, mas vai vegetar. O que a família fez? A família tem um foco. O médico não criou os céus e a terra, mas ele criou. Aquele que levanta mortos, aquele que ressuscita mortos. Foram para a oração, querido. Senhor, 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 foco nele. Sabe o que aconteceu? Você encontra a mulher pelas ruas. Normal. Com 150% da massa cefálica, uma pessoa normal. Milagre de Deus. Lá em Itajaí, o ano passado, retrasado, lembra quando eu fui lá, eu conversei com o pastor Muracava, e ele era numa outra igreja na época, ele estava contando pra gente que, falou, olha o que Deus faz, o homem, ele era mendigo de rua, pessoa andaria, ele não sei o que aconteceu lá, cortaram a língua dele. Ele sobreviveu, mas ele não tinha língua. Você sabe o que aconteceu um dia? Ele buscando o batismo no Espírito Santo, ele começou a falar em língua, falar. E voltou a falar. E todo mundo mandava ele abrir a boca, ele não tem língua. Como que uma pessoa fala sem língua? Quem tem foco lá, querido, consegue fazer coisas que todo mundo duvida. Então é nesse nível que nós temos que buscar viver. Sair aqui do raso, sair aqui do palpável, começar a viver no invisível. Senhor, falaram que não dá, vai dar. No nome de Jesus vai dar. Foco, querido. Foco em Cristo Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Fé Ele já nos deu. Vamos exercitar ela. Eu quero ler uma última passagem aqui. Isaías 45, 22, para a gente encerrar. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhe para Ele, não há outro. Amém? Quando tiver o possível, a gente olhar, deu, tudo bem, é possível, vai e faz. Olhou, não deu, opa, agora é milagre. Ande pela fé. O justo viverá pela sua fé. Todos nós somos justos, justificados em Cristo Jesus. Então, qual é a maneira da gente andar? Pela fé. E não pela mente que o mundo tem, porque a mente que o mundo tem é aquela coisa dele ir por um tubo do ensaio, pegar uma calculadora na mão. Peraí, não dá. Querido, com Deus não funciona com calculadora, Deus é diferente. Para Ele, alguns pães, alguns peixes. Na calculadora dele, Ele alimenta milhares de pessoas. Mas na nossa calculadora, como a de Felipe, peraí, 200 denários, não dá. Entendeu? É esse Deus que nós estamos servindo, viu? Nós temos que começar a viver nesse nível.
a nos aprofundar nesse nível. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, queridos. Eu quero cantar com você, nós vamos orar.